partir de agora, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Ana Amélia. E o nosso tema é a perspectiva de votação de propostas que, de certa forma, elas conversam entre si, elas têm uma articulação. Nós estamos falando da lei que regulamenta, por exemplo, o que seria o abuso de autoridade. Vamos falar também das 10 pontos que vão servir de parâmetro para o combate à corrupção e também a questão do fórum privilegiado. São questões que estão, assim, de uma certa forma, amarradas e que são motivo de reflexão no Congresso Nacional, né, senadora? De fato, quando a gente fala em foro privilegiado, a gente está falando para o cidadão comum que nos acompanha, e eu te agradeço mais uma vez a oportunidade, Tânia, de um tratamento diferenciado e especial para detentores de mandatos parlamentares e para autoridades. Por isso que houve toda aquela polêmica quando, naquela gravação, foi dado conhecimento de que a ex-presidente Dilma iria nomear o ex-presidente Lula para um ministério da Casa Civil. Ministério da Casa Civil. Qual era o objetivo final disso? Era exatamente dar a ele o foro privilegiado. Então, com isso fica mais fácil entender, porque foro privilegiado, a instância de julgamento pela Justiça é o Supremo Tribunal Federal, isso. Não é a Justiça comum. Eu, em princípio, sou contra foro privilegiado. Acho que nós, para tornar a sociedade mais justa, ela não deveria existir. Eu abro mão de foro privilegiado. Acho que, por acreditar na justiça do nosso país, penso que seria mais adequado e mais justo que nós tivéssemos, e nós tomássemos a iniciativa de dizer que abrimos mão desse foro especial. Mesmo porque esse foro especial foi resultado de um momento, de uma circunstância histórica, né? É verdade. A hora que a Constituição estava sendo atual feita, tinha todo ainda um reflexo do que tinha sido o regime de exceção. Mas nós já estamos evoluindo. Superado isso. Existem, sim, argumentos, dada a inviolabilidade do mandato, a condição que você tem que preservar dos votos recebidos, do respeito que isso representa. Mas eu penso que se você age corretamente dentro da lei, não há necessidade de você temer um julgamento por uma instância, pela primeira instância ou pela instância máxima da justiça. Então, eu vejo isso com muita naturalidade, exatamente por tratar de trabalhar de maneira correta e adequada, como é a obrigação de todos nós. Uhum. Então, além do mais, nós estamos ao mesmo tempo discutindo foro privilegiado e uma outra matéria tão sensível quanto essa, mas talvez com mais intensidade, que é a questão do abuso de autoridade. Que aí vem uma outra lei que agora, para mim, me parece inoportuna. E o que é? É que nesse debate que houve agora recentemente, nos últimos dias, cabia ou não o juiz da primeira instância determinar a Polícia Federal vir aqui no Senado Federal? É um debate sobre competências. E aí, se tem ou não a questão, se a autoridade foi além do que poderia ter feito, é o tal abuso de autoridade. Mas eu tenho que lembrar também que cada instituição, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a própria Polícia Federal, nós aqui no Senado, temos uma instância de julgamento interno da instituição que é necessário, que são, no caso do Judiciário, as corregedorias, que o próprio nome já diz. Então, se uma pessoa que integra um dos membros do Judiciário não agir adequadamente, tem a corregedoria e tem ainda mais o Conselho Nacional de Justiça, que funciona como instância máxima da corregedoria de cada instância do Poder Judiciário. A mesma coisa com o Ministério Público. Nós aqui no Senado temos um Conselho de Ética. E é este Conselho de Ética que, como órgão corregedor, encaminha aqui os pedidos de cassação de mandatos. O processo passa lá. O que é o Conselho de Ética, senão uma espécie de corregedoria de quem age mal e que é cassado. Eu estou aqui desde 2011 e nesse período, lamentavelmente, tive que votar
pela cassação de 2 mandatos de 2 senadores, de partidos diferentes, de estados diferentes, mas com igual gravidade, e o julgamento foi dado. Por quê? Porque nós precisamos, não só o senador, uma senadora, o procurador da República, o promotor de justiça, o juiz de primeira ou a última instância, precisamos todos nós ter responsabilidade e zelar e afastar o joio do trigo, porque se você deixa uma pessoa dentro da instituição, ela está contaminando aquela instituição. Então, é nessa medida que as corregedorias têm essa responsabilidade e precisam também, aí eu chamo a atenção, cada uma tem que estar atenta para corresponder à sociedade quando um membro da instituição, judiciário, Ministério Público ou Polícia Federal ou nós do Senado, que responda rapidamente quando um dos seus membros comete um erro grave, que tenha implicações, que haja agilidade no julgamento, que lhe dê ampla defesa, como prevê o regime democrático, a ampla defesa. Então, feito isso, para que nós temos lei do abuso da autoridade? Isso já agora, é um instrumento para combater o abuso, exatamente, né? Já existe isso. É preciso que não se exagere no exercício da sua autoridade. Ninguém está acima da lei. Essa é a frase, ninguém está acima da lei. Nem um magistrado, nem um promotor da República, um procurador da República, muito menos um senador da República ou um policial federal. Não está, ninguém é acima da lei. Se nós estamos, imagina, julgando o ex-presidente da República, que está sendo, foi denunciado, está sendo processado, ex-presidente da República. Por quê? Porque ninguém está acima da lei. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, está preso. Ninguém está acima da lei. Essa percepção, quando a sociedade tiver convencimento de que de fato é assim agora no Brasil, que não é só pobre, ladrão de galinha que está na cadeia, mas os poderosos também estão na cadeia, esse é o momento que a sociedade diz, agora o Brasil mudou. Isso é o que nós queremos. E, por fim, Tânia, estamos também caminhando e daríamos uma grande satisfação à sociedade brasileira se nós aqui cuidássemos de dar prioridade às 10 medidas de combate à corrupção. Essas são medidas saneadoras. Não precisa necessariamente como elas vieram, como ação popular, com milhares e milhares de assinaturas, mas fazer um aperfeiçoamento, ajustando essas medidas à legislação em vigor, porque algumas das medidas propostas já estão, digamos, abrigadas na legislação penal brasileira, então vamos apenas aperfeiçoar e votar essa matéria para acabar ou reduzir. Acabar a gente não consegue, lamentavelmente, mas reduzir bastante a corrupção e também a impunidade. Agora, a gente ouve no plenário, por exemplo, uma ressalva de que votar a lei de abuso de autoridade agora, com a Lava Jato em andamento, o momento não combina. Claro, com a matéria. Isso vai dar... Tânia, isso, sabe o que é isso aí? Eu, se fosse uma cidadã olhando, dizia, eles estão trabalhando para atrapalhar a Lava Jato. Eu pensaria assim, porque é verdade, a versão é mais importante que os fatos. Uhum. E você enxerga o que você está notando nas aparências, né? As aparências enganam, não. As aparências, elas são sinalizadoras de alguma coisa, entende? Você pode não interpretar corretamente, mas elas estão te mostrando alguma coisa. Então, essas aparências dão sinalizar para a sociedade que nós não estamos aqui nos preocupando com a Lava Jato, que é muito importante. Temos que preservar a Lava Jato de todos os modos, de todos os meios, de todas as formas. Não há como fugir disso. Essa Lava Jato ganhou mídia nacional, no país que ganhou mídia nacional por ser o mais corrupto do mundo. E a Lava Jato, na figura do juiz Sérgio Moro, ganhou um contorno internacional. Eu passei no aeroporto de São Paulo, e olhei uma vitrine e me chamou a atenção. O juiz Sérgio Moro tem 3 livros sobre ele. 3 livros. É um juiz jovem, mas é um juiz corajoso de enfrentamento de uma situação nova no Brasil. Como eu disse, não é só pobre que vai para a cadeia, mas dono das grandes empreiteiras, lideranças políticas muito importantes. E esse é o cenário que nós estamos vivendo hoje. Mudança de paradigma. Da mesma forma, falando de novo do momento e das aparências, o momento é muito favorável para os 10 pontos de combate à corrupção, né? E a sociedade está pressionando, as redes sociais você acompanha, as redes sociais que levaram milhares de brasileiros às ruas em 2013, 2014, a mesma sociedade que
que se mobilizou agora nas eleições de 2000, agora nessas eleições municipais. Não esqueçam do resultado das urnas no dia 2 de outubro. Ele foi sinalizador de que a sociedade, sim, está fazendo a sua parte. Ela está mobilizada, está acompanhando e vai continuar cobrando. Então, não podemos arredar o pé desses compromissos, porque depois que a sociedade aprendeu a ir para a rua, ela sabe qual é o caminho. Tá certo, senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso Obrigada. programa. Eu agradeço também você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, aí use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.